A vida sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais inóspitos do nosso planeta. Das ruínas radioativas de Chernobyl à escuridão gelada da Antártida, os pesquisadores descobriram formas de vida incríveis. E acreditem, algumas dessas descobertas mudam completamente nossa compreensão da vida. Não deixem de acompanhar até o final, pois o podcast de hoje será realmente emocionante. Sejam bem-vindos, pessoal! Os extremófilos, ou seja, organismos que conseguem sobreviver em condições extremas, mostram-nos repetidamente como a vida é realmente adaptável. Comecemos a nossa viagem num local onde ninguém esperaria encontrar vida, no interior do reator avariado de Chernobyl. Já se passaram mais de 35 anos desde o acidente nuclear. Isso aconteceu 5 anos antes de eu nascer. Escrevam-me quem de vocês já estava no mundo e talvez tenha percebido conscientemente o que aconteceu. Na Ucrânia, ocorreram 2 explosões na usina nuclear que destruíram um bloco do reator. Isso, por sua vez, levou à liberação de material radioativo no ar, que se espalhou por grande parte da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e outras partes da Europa. Durante mais de 2 semanas, de 27 de abril a 6 de maio de 1986, as nuvens radioativas espalharam-se pela Europa. Os habitantes da localidade de Chernobyl e da cidade vizinha de Pripyat foram evacuados e a área foi considerada inabitável durante décadas. Antes do início da guerra, em 2022, havia até mesmo pessoas morando lá novamente e eram realizadas excursões turísticas regulares. Eu também estive em Kiev há alguns anos e pensei em fazer isso, mas então pensei que era melhor não comprometer minha fertilidade com a radiação radioativa. Ainda tenho muitos pequenos bebês astrais para conceber. É claro que, naquela época, o meio ambiente, a flora e a fauna na área ao redor da usina nuclear também foram significativamente afetados pela radiação radioativa. Com o passar dos anos, a radiação diminuiu e a natureza se recuperou, mas a descoberta a seguir ainda é extremamente surpreendente. Pesquisadores encontraram na área um fungo preto que se alimenta da radiação radioativa. Seu nome é Cryptococcus neoformans e ele não cresce em qualquer lugar da floresta, mas justamente onde há maior radiação no bloco do reator. Esse organismo faminto não apenas resiste à alta radiação, como também vive dela. O pesquisador de radiação da NASA, Kasturi Venkateswaran, diz que os fungos coletados no reator tinham mais melanina do que os fungos coletados fora da zona de exclusão. Verificou-se que eles cresceram em oposição à radiação, portanto, estamos realmente falando de uma forma de vida absolutamente extraordinária. O fungo se desenvolve nos restos do bloco do reator e é capaz de decompor material radioativo, como o grafite quente, nos restos do reator de Chernobyl. Na presença da radiação, os fungos crescem mais rapidamente, direcionando-se para a fonte de radiação para crescerem ali, como se estivessem buscando seu alimento. É incrivelmente fascinante que a vida prospere justamente no local de uma catástrofe como essa. Mas como o fungo faz isso? E será que poderíamos usar isso para tratamentos médicos ou até mesmo para viagens espaciais? Sim, mas vamos por partes. Os fungos pretos possuem um teor muito alto de melanina. Esse é o pigmento da pele humana que protege contra a radiação ultravioleta. A baixa concentração de melanina é a razão pela qual os mais pálidos entre vocês ficam parecendo um tomate depois de um dia na praia. Com sua melanina, os fungos podem converter a radiação gama em energia química para seu crescimento. Isso certamente lembra alguns de vocês do processo de fotossíntese das plantas e é semelhante a ele. Analogamente à fotossíntese, isso é chamado de radiossíntese. E agora pensem em como seria genial usar esse fungo para as mais diversas coisas. Em princípio, sua radiossíntese o torna uma proteção natural contra a radiação. Muito prático para todas as pessoas que passam muito tempo no espaço. Afinal, a radiação cósmica é radioativa e a longo prazo muito perigosa para o corpo humano. Por isso, o fungo já foi cultivado na Estação Espacial Internacional, a ISS, pois se quer usar suas propriedades surpreendentes para a astronáutica. Os experimentos na ISS devem mostrar se é possível proteger naves espaciais contra a radiação invasora dessa maneira. Quando, em algum momento, os seres humanos partirem em missões mais profundas no espaço, por exemplo, nos próximos anos para Marte, eles terão que suportar uma exposição massiva à radiação. E aí o fungo de Chernobyl poderia ajudar perfeitamente se, por exemplo, fosse cultivado nas paredes externas de uma nave espacial. Imediatamente me ocorreu que isso poderia ser um aspecto interessante na busca por vida extraterrestre.
Se tais formas de vida podem se formar na Terra, isso significa que mesmo exoplanetas extremamente radioativos não podem ser excluídos em relação à existência de formas de vida. Um planeta totalmente coberto por uma rede de fungos alienígenas. Um paraíso absoluto para os fãs de pizza fungi, mas a astronáutica é apenas uma área de aplicação. Na radioterapia, o fungo preto também poderia ser usado para proteger os pacientes dos aspectos negativos da radiação. Ou poderíamos envolver depósitos de resíduos nucleares com camadas desse fungo. As possibilidades são realmente infinitas. Em princípio, o fungo poderia até servir para gerar eletricidade. Poderíamos produzir energia ecológica a partir da radioatividade. Existem muitos locais na Terra que apresentam naturalmente uma radioatividade imensa. Por exemplo, a cidade iraniana de Ramsar. Lá existem fontes termais que trazem o rádio das rochas subterrâneas para a superfície. A radioatividade lá é 20 vezes maior do que a média mundial. Esses locais seriam, portanto, predestinados para usinas de cogeração a fim de converter essa radioatividade em energia que nós, seres humanos, poderíamos usar. Tudo isso ainda é música do futuro, mas acho super fascinante pensar sobre como esse fungo poderia ser usado. Mas a natureza ainda nos reserva outras surpresas. Agora, vamos viajar para a Saxônia, na Alemanha. Nas profundezas da Terra, em uma mina de urânio abandonada, onde a radiação também é extremamente alta, pesquisadores descobriram algo incrível. A Alemanha já foi um país produtor de urânio, mas hoje em dia a Alemanha não extrai mais urânio. O que está acontecendo? Na era soviética, antes de 1990, o urânio era extraído ativamente na mina de Königstein, na Suíça saxônica, e exportado para a União Soviética. Desde 1990, porém, a mina está parada. Desde o fechamento, tenta-se principalmente limpar a água da mina, removendo o urânio da água contaminada por meio de sistemas de filtragem. E o urânio extraído da água pode naturalmente ser revendido, o que é um belo efeito colateral. Entretanto, a quantidade de urânio na água da mina de Königstein é tão pequena que não é mais possível extrair nada significativo dela. O último carregamento de lama de urânio, com um peso de 19,5 toneladas, foi transportado para os Gemer-Evans-Ip em 2021. A história poderia terminar aqui, mas não tão rápido, pois a mina de Königstein ainda guarda alguns segredos brilhantes, como descobriram os pesquisadores. Os cientistas queriam descobrir que tipo de flora e fauna se formou lá embaixo. Uma mina de urânio inundada como essa é, no sentido mais literal da palavra, o sonho molhado de qualquer biólogo. Como é a vida em um biótopo subterrâneo úmido com alta radioatividade? Muito bem, como sabemos agora, os pesquisadores encontraram uma verdadeira festa de micróbios lá embaixo. Em todos os tetos cresciam em massa formações viscosas marrons e brancas que pareciam pequenas estalactites. Nas paredes, os pesquisadores encontraram micróbios alaranjados e ácidos que pareciam vermes longos e finos. O trabalho de pesquisa publicado afirma que não apenas bactérias e arqueias vivem em ambientes contaminados por radiação, mas também espécies de eucariotos, o que indica claramente sua influência potencial no ciclo do carbono em um ambiente afetado por águas ácidas de minas. Em outras palavras, a vida lá embaixo é muito diversificada, e os habitantes da mina são, acima de tudo, organismos surpreendentemente complexos. A maioria deles não são simples organismos unicelulares, mas eucariotos multicelulares, ou seja, organismos com um núcleo celular capazes de realizar funções mais complexas, como respiração e divisão celular. E o maior desses micro-organismos na mina de urânio tinha 50 micrômetros de largura e 200 micrômetros de comprimento. Isso seria visível a olho nu. Surge então a questão de como esses organismos conseguem prosperar em condições extremas. A chave está no baixo valor de pH, na alta concentração de sulfato e na alta concentração de metais pesados na mina. Sei que isso não parece muito agradável, mas para os micro-organismos é como uma espécie de hotel 5 estrelas. Isso porque muitas das bactérias encontradas lá são acidófilas. Elas obtêm energia alimentando-se das abundantes reservas de ferro e enxofre da mina. São exatamente esses apreciadores de ácido que formam a estrutura viscosa de estalactites encontrada no teto da mina. Os eucariotos se alimentam dessas bactérias que gostam de ácido, e organismos ainda maiores, multicelulares, se alimentam dos eucariotos. Esse processo continua, e assim forma-se um sistema de cadeia alimentar extremamente eficiente e bem organizado na mina. O estudo afirma que os eucariotos colonizam habitats extremos em maior escala do que se supunha e podem desempenhar um papel essencial no ciclo do carbono no ambiente ácido da água da mina. Uma mina radioativa, inundada e abandonada é, portanto, um lugar onde a vida pode prosperar maravilhosamente.
Essa descoberta é muito empolgante no que diz respeito à busca por vida extraterrestre, pois ela mostra que a vida é muito resistente e pode se adaptar às condições mais extremas. E onde as condições costumam ser muito extremas? Certo, fora da Terra, em todo o espaço sideral. Só no nosso sistema solar existem muitos locais que poderiam ser habitats potenciais, mas que, devido às suas condições aparentemente hostis, eram considerados improváveis para abrigar vida. Em Vênus, por exemplo, chove ácido. Como sabemos agora, um ambiente ácido não é, por si só, hostil à vida. Se a vida na Terra pode prosperar em ambientes que, do ponto de vista humano, são literalmente corrosivos, também devemos incluir locais extremos em nossa busca por vida extraterrestre no futuro. Por exemplo, exoplanetas completamente contaminados por radiação ou exoplanetas com enormes oceanos de ácido. Tudo é possível. E, de fato, um novo estudo sugere que mesmo exoplanetas distantes de suas estrelas podem abrigar vida e oceanos se houver energia suficiente gerada pela decomposição radioativa. O estudo afirma que a presença de um solvente líquido é amplamente considerada um requisito essencial para a habitabilidade. Nossa análise sugere que superterras com frequências de radionuclídeos mais de 10 elevado a 3 vezes maiores do que na Terra podem abrigar oceanos de água duradouros. Então, como vocês podem ver, descobertas como a da mina de Königstein, na Saxônia, têm implicações super importantes para a busca por alienígenas, um ecossistema completo na escuridão total, cercado por radioatividade. Isso nos leva de volta à Ucrânia, onde pesquisadores fizeram uma descoberta que deixou até mesmo paleontólogos experientes sem palavras. Em uma mina de quartzo, eles encontraram algo que revolucionou nossa concepção sobre a vida primitiva. Na verdade, os pesquisadores da Universidade Técnica de Berlim, da Academia de Ciências da Ucrânia, do Museu de História Natural de Berlim e do Museu de História Natural de Luxemburgo queriam apenas coletar algumas pedras preciosas. Eles escolheram a mina de quartzo Volyn, na Ucrânia, como local da expedição. A mina possui uma grande quantidade de depósitos de quartzo de alta qualidade e os pesquisadores estavam interessados principalmente nas pedras preciosas berilo e topázio. Mas então tudo mudou. Em vez de examinar os minerais, eles fizeram uma descoberta totalmente inesperada: fósseis. Vamos primeiro fazer uma breve digressão pela paleontologia para que todos estejamos no mesmo nível. Trata-se de restos ou vestígios de seres vivos de eras geológicas passadas que foram conservados em rochas, sedimentos ou outros depósitos. Esses restos de seres vivos podem aparecer nas mais diversas formas, por exemplo, como fósseis de vestígios, ou seja, as famosas pegadas de seres vivos, como pegadas de dinossauros ou rastros de animais, e depois há os fósseis de corpos, ou seja, os restos físicos de seres vivos que ainda estão contidos na rocha, algo como ossos ou dentes ou mesmo insetos inteiros envoltos em âmbar. E esses fósseis são de grande importância científica, pois oferecem insights interessantes sobre a evolução da vida na Terra e permitem aos pesquisadores estudar a diversidade de espécies, o desenvolvimento de organismos, as condições ambientais e até mesmo informações sobre extinções em massa. E os pesquisadores encontraram nos minerais da mina de Volyn fósseis fibrosos dos micro-organismos mais antigos já encontrados, que ainda estão preservados em sua estrutura tridimensional. Até agora, a maioria das evidências de micro-organismos pré-históricos foi identificada por meio de métodos indiretos, como as marcas características nas camadas rochosas. O fato de os micro-organismos agora encontrados estarem tão bem conservados se deve a uma camada extremamente fina de silicato de alumínio que envolveu a forma original dos seres pré-históricos e depois se solidificou, semelhante ao que você conhece do famoso âmbar do Jurassic Park, no qual está o mosquito. O professor Dr. Gerhard Franz, do Instituto de Geociências Aplicadas da Universidade Técnica de Berlim, afirma que, pela primeira vez, os fósseis de micro-organismos primitivos da era conhecida como Boring Billions podem ser estudados ao microscópio eletrônico de varredura. Isso não é, de forma alguma, uma descrição exagerada de uma aula de matemática extremamente entediante, mas um termo da história da Terra que se refere a um longo período de cerca de 1 bilhão de anos no passado geológico do planeta. O período dos Boring Billions se estende de cerca de 1,8 bilhão de anos atrás até cerca de 0,8 bilhão de anos atrás, e nesse intervalo não foram registrados eventos geológicos ou biológicos significativos. Nada de emocionante aconteceu, foi simplesmente um período enfadonho, basicamente como a aula de matemática. Ao contrário de outras épocas geológicas em que houve extinções em massa ou o desenvolvimento de novas formas de vida, não houve mudanças significativas durante os bilhões enfadonhos. Um período antes do
do aumento dramático da diversidade da vida e do desenvolvimento de organismos complexos e animais multicelulares. Só depois disso, a evolução produziu algo como esqueletos de carbonato de cálcio ou fosfato, e só depois surgiram os corais e os vertebrados que então, em algum momento, produziram os primeiros fósseis reais com esqueletos. Todos os seres vivos antes dessa revolução pré-cambriana não tinham esqueletos propriamente ditos e, portanto, não podiam ser fossilizados como conhecemos hoje os fósseis. Mas o professor Franz conseguiu agora descobrir um renascimento da evolução, e o que ele viu ao microscópio eletrônico deixa-nos realmente sem palavras. Ele diz que o que vemos agora sob o microscópio eletrônico são principalmente estruturas fibrosas, sejam filamentos finos que se ramificam ou filamentos grossos que apresentam pequenas protuberâncias ou depressões. Ele relata ainda que as descobertas têm entre 10 e 200 micrômetros de espessura e até vários milímetros de comprimento, e algumas até apresentam um canal fino no meio. Para efeito de comparação, um fio de cabelo humano médio tem um diâmetro de cerca de 50 a 100 micrômetros. Ele também diz que encontraram formas de micro-organismos totalmente desconhecidas que parecem conchas ou têm uma forma esférica ou até mesmo ramificações semelhantes a tentáculos. Não sei como vocês se sentem a respeito disso, mas para mim parece quase que os pesquisadores descobriram alguma forma de vida alienígena. E como algo assim nunca foi encontrado antes, surge naturalmente a pergunta: o que poderia ter sido? Para grande surpresa, Franz relata: através da análise dos isótopos de carbono, podemos comprovar que nossas descobertas devem ter sido seres vivos. Ele presume que os organismos fossilizados devem ter sido algum tipo de fungo, pois os pesquisadores conseguiram identificar, com a ajuda da espectroscopia infravermelha e do microscópio eletrônico, várias substâncias que indicam a existência de fungos. Entre elas estão a quitosana e os elementos bismuto e telúrio. Franz também afirma, porém, que essa suposição sobre os fungos não se aplica a todos os achados e que ele só pode supor que os outros micro-organismos poderiam ser unicelulares ou multicelulares e que os fungos e os outros seres vivos provavelmente coabitaram em um ecossistema pré-histórico comum. De qualquer forma, o fato é que os micro-organismos escolheram um ótimo lugar para viver na mina de quartzo, pois em tais ambientes, esses tipos de organismos são poupados da luz solar e podem se alimentar de substâncias como fósforo, nitrogênio ou dióxido de carbono. Essas substâncias se dissolvem da superfície e migram através de fendas para baixo, diretamente para a porta dos micro-organismos. É como um serviço de entrega pré-histórico. Os pesquisadores ainda estão no início e precisamos aguardar mais análises e, eventualmente, esperar por novas descobertas para aprender mais sobre os organismos Methusalem, até agora totalmente desconhecidos, e obter novos insights sobre o desenvolvimento inicial da vida na Terra em condições extremas. Para nós, essa descoberta não significa, em primeiro lugar, uma crise existencial. Embora eu deva dizer que sempre acho surpreendente que, mesmo vivendo no século XXI, ainda não tenhamos descoberto e explicado tudo na Terra. Isso nos mostra mais uma vez como nosso planeta é especial e como a vida aqui deve ter florescido há bilhões de anos. A vida não só encontra maneiras de existir por muito tempo, como também consegue o que parece impossível nos lugares mais frios da Terra. Vamos viajar agora para o outro lado do mundo, para a Antártida. Sob camadas de gelo com quilômetros de espessura, pesquisadores descobriram lagos subglaciais que estão isolados do mundo exterior há milhões de anos. A Antártida é um continente, pois sob o gelo se esconde uma massa de terra, ao contrário do Ártico no hemisfério norte. Isso só ficou realmente claro para as pessoas no século XIX. Antes disso, não se sabia ao certo que realmente havia uma gigantesca massa de terra ali. O gelo que repousa sobre essa massa de terra e pelo qual o continente é conhecido é chamado de calota glacial antártica, ou gelo interior antártico, e tem uma área de 12,3 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um gigantesco deserto de gelo onde estão armazenados 70% de todo o estoque de água doce do planeta. Mas talvez os lugares mais fascinantes do continente não estejam no topo do gelo, mas sim a quilômetros de profundidade abaixo dele. Na Antártida, existem os chamados lagos subglaciais. São lagos que se encontram sob um glaciar, sob uma superfície de gelo. O requisito para essa classificação é que o lago esteja a quilômetros de profundidade sob o gelo, e na Antártida existem pelo menos 370 desses lagos subglaciais que já foram descobertos até agora. O maior desses lagos misteriosos é, de longe, o Lago Vostok, batizado em homenagem à estação antártica russa Vostok,
que fica a 4 quilômetros abaixo da superfície com água líquida, tem 250 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura, pode-se dizer que estamos diante do lago mais misterioso e intocado de todo o planeta. Talvez você esteja se perguntando, como pode haver água líquida sob esse gelo eterno? Ela deveria congelar imediatamente. Isso se deve à alta pressão. Estamos tão profundamente sob as camadas de gelo que a pressão é tão alta que altera o ponto de congelamento da água. Sob tais condições de pressão, a água só congela a menos 3,1 graus Celsius e a temperatura média lá embaixo, no Lago Vostok, é de apenas menos 3 graus Celsius, o que significa que a água pode permanecer líquida, mas eu não iria nadar lá. Com certeza é muito frio. Em algum momento, os pesquisadores locais decidiram perfurar esse lago subterrâneo. Isso foi muito controverso, porque se dizia que talvez fosse possível encontrar vida lá e que, se o perfurássemos, contaminaríamos tudo e todos os resultados futuros da pesquisa sobre esse lago não seriam mais relevantes. Por fim, porém, decidiu-se que, com o nosso método moderno de perfuração, poderíamos evitar a contaminação. Em 2012, eles conseguiram. Os russos realmente perfuraram esse lago a 3.700 metros de profundidade, coletaram uma amostra de água e a enviaram para o laboratório. O resultado, na minha opinião, é realmente incrível. Foram encontrados vestígios de vida e de vida diversificada. Foi encontrado material genético de bactérias, fungos e parasitas. E os parasitas só prosperam onde há vida multicelular, ou seja, talvez vermes ou até peixes. Apesar das condições extremas, as condições lá embaixo são adequadas para a vida, por um lado devido à alta pressão, como já mencionei, que mantém a água líquida, e por outro lado porque parece haver marés lá embaixo, ou seja, vazante e enchente devido ao efeito gravitacional da Lua e do Sol, que ainda pode ser sentido lá embaixo. Esses efeitos das marés proporcionam as correntes necessárias para a vida. O futuro dirá se poderemos explorar ainda melhor o Lago Vostok, e então talvez investigar algumas dessas espécies únicas, mas, como já disse, é preciso ter sempre cuidado para não contaminar um local tão intocado. Mas o que também é muito empolgante nesses resultados de pesquisa é que eles nos dizem muito sobre se poderia haver vida nas luas geladas de Júpiter e Saturno. Em princípio, a Antártida é realmente um ambiente extraterrestre, pois nas luas geladas, como Europa e Encélado, temos condições muito semelhantes. Temperaturas geladas na superfície, uma camada de gelo com quilômetros de espessura e, como foi confirmado, um oceano líquido sob a camada de gelo. A razão pela qual a água nas luas geladas pode ser líquida, apesar de estarem tão distantes do Sol, é a gravidade de Júpiter e Saturno. As forças das marés resultantes mantêm o gelo líquido, portanto, não precisamos necessariamente da proximidade de uma estrela como o Sol para ter água líquida, a gravidade de um grande planeta também é suficiente. Isso faz com que, em luas como Europa, a água líquida jorre na superfície em vulcões criogênicos. Mohit Malwani Deswani é planetólogo da NASA e diz sobre a probabilidade de vida na Lua Europa. Nossa simulação, combinada com dados do telescópio espacial Hubble, que detectou cloreto na superfície de Europa, sugere que a água hoje também é muito provavelmente rica em cloreto. Assim, a composição do oceano de Europa é semelhante à dos mares da Terra. Acreditamos que esse oceano seja perfeitamente habitável para organismos. Na verdade, Europa é uma das nossas melhores chances de encontrar vida em nosso sistema solar. Conclusões mais precisas sobre isso poderão surgir nos próximos anos. Em 2024, a sonda espacial Europa Clipper da NASA será lançada e deverá orbitar Europa 44 vezes e, em seguida, preparar uma missão subsequente na qual um robô de pouso será enviado à Europa. Talvez esse seja o momento em que descobriremos vida extraterrestre em nosso sistema solar. Estou extremamente ansioso. Para concluir nossa viagem pelos habitats mais extremos da Terra, vamos mergulhar nas profundezas dos oceanos. Com uma profundidade máxima de quase 11 mil metros, a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo dos oceanos do mundo. A fossa se estende por uma área imensa e recebeu o nome das Ilhas Marianas que ficam próximas a ela. Nas regiões mais profundas da fossa, a pressão é cerca de 1000 vezes maior do que na superfície e as temperaturas podem chegar perto do ponto de congelamento. A escuridão é absoluta em alguns pontos, pois a luz do sol nunca chega a essas profundezas remotas. E por mais incrível que pareça, apesar dessas condições, a Fossa das Marianas é o lar de uma grande variedade de formas de vida bizarras que se sentem muito bem lá embaixo. E provavelmente elas pensam que nós somos formas de vida totalmente bizarras porque vivemos 11 mil metros acima do ponto mais profundo do mar e, além disso, fora da água.
Lá embaixo encontramos animais que se adaptaram a essas condições inóspitas à sua maneira, começando por peixes bizarros das profundezas do mar que rompem a escuridão com seus órgãos luminosos, até criaturas microscópicas que vivem nos sedimentos do fundo do mar. Mas como eles conseguem sobreviver lá? Por um lado, há muita atividade geotérmica na Fossa das Marianas. Lá existem fontes hidrotermais, também chamadas de vulcões submarinos, nas quais água quente e líquidos minerais emergem do interior da Terra. Esses vulcões submarinos criam ambientes químicos únicos, colonizados por organismos que dependem da quimiossíntese, uma forma de geração de energia que não se baseia na luz solar. Isso, aliás, tem implicações super interessantes para a busca por vida extraterrestre. Mesmo em planetas cujas estrelas não fornecem energia suficiente para a vida, formas de vida poderiam existir se houvesse atividade geotérmica. Outro aspecto importante é a cadeia alimentar. Nas profundezas da Fossa das Marianas, há uma variedade de fontes de alimento, que vão desde organismos planctônicos microscópicos até predadores maiores. Em grande parte, as fontes de alimento das camadas superiores dos oceanos flutuam até lá. Essa riqueza de alimento permite a existência de diferentes formas de vida que obtêm seu alimento de maneiras diferentes. E não é de se admirar que sempre encontremos novas formas de vida nessas profundezas incríveis. Por um lado, a biodiversidade é imensamente alta. Por outro, não é tão fácil chegar lá, de modo que essa área do fundo do mar ainda é, em grande parte, um mistério para nós. E pesquisadores chineses fizeram agora uma descoberta bastante espetacular. Um vírus completamente novo, encontrado nas camadas sedimentares da Fossa das Marianas. A história dessa descoberta começa com uma equipe de cientistas da Universidade Oceânica da China, em Qingdao. Esses virologistas marinhos se especializaram na pesquisa de vírus e suas interações com organismos em diferentes habitats marinhos. Para isolar vírus em profundidades tão extremas do oceano, eles aplicaram um método especial chamado método de indução. Isso lhes permite isolar bacteriófagos, ou seja, vírus que infectam bactérias dos sedimentos da Fossa das Marianas. Esses sedimentos foram previamente coletados com sondas subaquáticas especiais, desenvolvidas especificamente para a coleta de amostras de sedimentos em grandes profundidades, e depois de examinar minuciosamente esses sedimentos, ficou claro que eles realmente encontraram um novo tipo de vírus. Esperemos que isso não leve a um novo confinamento. Esses bacteriófagos foram encontrados em amostras de sedimentos da fossa a uma profundidade de 8.900 metros, cerca de 260 metros mais fundo do que o recorde anterior. Essa área é conhecida como Zona Hadali, em homenagem ao deus do submundo, Hades. Que ótimo! Estou entusiasmado, estamos mais perto de outro confinamento. Eles batizaram o novo vírus com o nome fácil de lembrar, VBHMEIH4907. Se realmente houver uma nova pandemia global, definitivamente precisaremos de um nome melhor. Esse vírus infecta bactérias da família Halomonas, encontradas em vários ambientes extremos, incluindo a Fossa das Marianas. O novo estudo dos pesquisadores chineses afirma que essas bactérias, membros da família Halomonas, são conhecidas por sua capacidade de degradar hidrocarbonetos de petróleo, prosperar em ambientes com alta concentração de sal e pH alcalino e apresentar alta tolerância à poluição. Essas bactérias estão perfeitamente adaptadas à vida na Fossa das Marianas e os vírus recém-descobertos, por sua vez, estão perfeitamente adaptados às bactérias. E não só encontramos um novo tipo de vírus, como esse vírus também pertence a uma família viral totalmente nova, batizada de Soviridae. O simples fato de ainda estarmos descobrindo famílias de vírus totalmente novas mostra o quão pouco sabemos sobre as profundezas da Fossa das Marianas e a flora e fauna que lá existem. É totalmente louco. E esse novo vírus parece ter algumas características muito especiais. Os pesquisadores dizem que estudos metagenômicos mostram que os vírus na região Hadal preferem uma abordagem viral lisogênica para se adaptar ao ambiente Hadal. E nosso estudo também mostrou que o fago temperado é mais comum na região Hadal, o que poderia confirmar a especulação sobre uma maior frequência de fagos temperados no ambiente Hadal. Se vocês estão se sentindo como eu quando li isso pela primeira vez, então agora vão se perguntar uma questão importante. O quê? Simplificando, os vírus usam a abordagem lisogênica como um plano especial de sobrevivência lá embaixo?
Nessa abordagem, os vírus infectam uma célula bacteriana, mas em vez de destruí-la imediatamente, inserem seu próprio material genético na bactéria. O vírus então se torna parte da bactéria e a célula bacteriana continua viva e se divide. A alternativa seria a abordagem lítica, na qual os vírus infectam uma célula bacteriana, se multiplicam nela e a destroem. A abordagem lisogênica, um pouco mais inteligente e menos destrutiva, parece ser a melhor estratégia na Fossa das Marianas. Ok, mas agora ainda resta uma pergunta. Esses vírus podem ser perigosos para nós? A resposta é muito provavelmente não. No caso dos fagos que infectam bactérias, o perigo para os seres humanos é geralmente baixo, uma vez que os bacteriófagos infectam bactérias e não seres humanos. Pelo contrário, esses vírus podem até nos ajudar. A equipe escreve que, atualmente, o isolamento de bacteriófagos e o enriquecimento de bibliotecas genéticas de bacteriófagos são mais benéficos para a saúde humana. Eles ajudam a proteger as pessoas contra infecções bacterianas, especialmente nos dias de hoje, com o uso de antibióticos e a disseminação de bactérias resistentes a antibióticos. Os bacteriófagos podem, portanto, ser usados na medicina para o tratamento de infecções bacterianas. Como vocês podem ver, trata-se de uma descoberta super interessante que mostra mais uma vez quantos segredos ainda existem nas profundezas do mar. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessas fascinantes informações sobre o mundo dos extremófilos. De cogumelos radioativos a micro-organismos milenares, a vida realmente sempre encontra um caminho. É claro que vou mantê-los informados sobre todas as novas descobertas do mundo da biologia e da astrobiologia aqui no canal, então inscrevam-se agora, se ainda não o fizeram. E por falar em condições extremas, vocês sabiam que existe uma gigantesca região vulcânica na Rússia que, há milhões de anos, quase exterminou toda a vida na Terra? O Trap-Siberiano é uma das maiores províncias vulcânicas do mundo e as erupções lá foram tão catastróficas que causaram uma das extinções em massa mais devastadoras da história da Terra. Para saber como esse monstro geológico funciona e qual o perigo que ele ainda representa hoje, não deixem de clicar no vídeo exibido no canto superior direito. É super emocionante e se vocês quiserem camisetas espaciais legais ou outros produtos galácticos, deem uma olhada na minha loja espacial. O link está no canto inferior esquerdo. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Caso contrário, eu diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.